começar hoje o estudo no livro de Josué, saindo um pouco do Pentateuco, vamos para o livro histórico, Josué. Nós vamos introduzir, falando da mensagem mais geral hoje, e alguns temas importantes do livro. E aí, semana que vem, começamos então no capítulo 1. Vamos ler, meus irmãos, Josué, capítulo 23. Josué, capítulo 23, versículo 14. Josué 23, 14. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nem uma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem uma delas falhou. Amém. Observe, nenhuma das promessas de Deus caíram por terra. Nenhuma. Se nós olharmos, irmãos, para a nossa vida, diríamos algo diferente do que Josué colocou aqui? Certamente não. Tudo que Deus fala, tudo que Deus promete, Ele cumpre. Deus havia prometido entregar aquelas nações, aqueles povos, aquela terra para o seu povo, e Ele de fato fez isso. O povo não tinha força suficiente para lutar, mas Deus estava com eles. Deus estava diante deles. Contudo, o povo, nós vemos, era inclinado ao mal. Bastava pouco tempo para que o povo já se desviasse do caminho. Então, quando José diz, nenhuma promessa caiu, isso serviria de encorajamento para que o povo continuasse firme e honrasse o ser de Deus e não violasse a aliança. Esse é o tom do capítulo 23, 24. Da mesma forma que o povo entrou na terra prometida, que o povo avançou, se o povo caminhasse em infidelidade, em desobediência, Deus os arrancaria de lá. Josué diz isso aqui. Este livro, ele tem alguns versos, são muito conhecidos. Vamos ver lá no capítulo 1, versículo 9. Diz assim: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Meus irmãos, as promessas da palavra de Deus, elas são para nós. É óbvio que algumas são particularizadas diante de um contexto específico. Contudo, a presença de Deus, ela é uma promessa para todos os crentes. Vejam que a grande bênção que nós vemos aqui no capítulo 1 de Josué não é a terra, é a presença de Deus. Sabe por quê? A terra de fato seria uma bênção, mas e se a presença de Deus não estivesse na terra? Seria inútil. Como nós vimos lá em Êxodo, quando Deus diz: vocês irão entrar na terra, mas eu
não vou caminhar com vocês porque eu poderia matá-los. E aí Moisés disse: se a tua presença não vai conosco, não nos faça subir deste lugar. Veja, essa pergunta, não te mandei eu? Abre por favor lá em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 11. Olha só, quando Deus vai no encontro de Moisés, lá no deserto de Midian, diz no versículo 10, né? Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó, tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Mas ele não era ninguém mesmo. Passou muito tempo desde quando ele saiu do Egito. Não era para ele pensar nisso. Quem sou eu? Não importa quem é. Não importa as habilidades que tem ou não tem, quando Deus está enviando. Veja no capítulo 4, quando Deus fala com ele, revela o seu nome pessoal, quando dá aqueles sinais, diz capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Pois é esse que Deus quer usar, não é? Deus muitas vezes chama aquele que você não vê aptidões maiores assim. Deus chama os que não são para reduzir a nada os que são. Alguém já disse que Deus não chama uma pessoa influente no mundo, alguém que tem a retórica, tem um poder de comunicação, porque Ele vai confiar nisso. É tentador confiar nisso. Deus tem prazer em chamar alguém que diz: eu não sou eloquente, não sei falar, eu nem quero ir. Mas veja, Moisés está pensando nele mesmo. Esse será sempre um problema, não importa em que circunstância. Eu quero, eu não quero, isso é pensar em si. Eu gosto, não gosto. Eu posso, eu não posso. Eu não fui eloquente. Como que eu vou chegar e libertar Israel? Eu sou pesado de boca, pesado de língua. Meus irmãos, ele ficou 40 anos ali, naquele palácio. Ele recebeu a educação mais refinada do mundo. Isso é verdade, até militar, incluindo. Mas quando ele mata aquele egípcio, ele foge. Ele sai da casa lá do Egito com 40 anos, e agora Deus aparece para ele, ele está com 80. Você vê esse 40 lá no sermão de Estevão. Já se passaram muitos anos. Às vezes nós nos acostumamos com algo, estabilizamos, e não queremos mudar nada. Deus às vezes pode ir, mexer e mudar. Respondeu o Senhor: quem fez a boca do homem? Meus irmãos, quando nós não obedecemos a Deus fazendo algo, nós não estamos conscientes das nossas limitações, nós estamos duvidando de Deus. Moisés não sabe falar? Talvez não saiba mesmo, está escrito aqui, ele mesmo fala. Não sabemos exatamente qual que era a dificuldade que ele tinha. Está escrito aí, pesado de boca, pesado de língua. Depois ele diz: como me ouvirá Faraó?
Agora, antes de julgarmos a Moisés, vamos tentar nos colocar no lugar dele. Chegar para Faraó, do nada, depois de 40 anos, e dizer: olha, o Senhor, o Deus dos Hebreus, diz: deixa o povo ir. O Faraó deve ter dado risada mesmo. Olha só, no capítulo 5. Deus foi paciente com Moisés, depois a gente vai voltar aqui no 4. E colocou Arão ao lado dele. Foi, digamos, condescendente a situação, mas foi errado. Deus não gostou, digamos, dessa resistência de Moisés, mas foi paciente e colocou ao lado dele Arão. Mas isso, meus irmãos, até isso, mesmo na paciência, na condescendência de Deus, deve ser passageiro. A criança aprendeu a andar de bicicleta, ela anda sozinha. O pai fica segurando ali, vai soltando, tira uma rodinha, depois tira as duas, vai equilibrando até que ande. Não é possível Arão sempre ficar ao lado de Moisés nas coisas. Pelo contrário, depois o próprio Moisés irá repreender Arão. Deus vai fazer uma obra maravilhosa na vida dele. Mas veja, por enquanto, então, Moisés e Arão disseram ao Faraó, capítulo 5, versículo 1: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu começo aqui: deixa ir o meu povo. Deus deste povo é o Senhor, e este povo pertence ao Senhor. Isso já ofendeu o Faraó, certamente. Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Versículo 4: então lhes disse o rei do Egito: por que, Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. E olha o versículo 2: respondeu o Faraó: quem é o Senhor para que ele ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Duro, né, essa palavra? Até dói o coração ouvir. Quem é o Senhor para que ele ouça a palavra? Contudo, toda vez que um pecador rebelde resiste à palavra de Deus, em outras palavras, está dizendo exatamente isso. Quem é o Senhor para que ele ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Moisés, quem fez a boca do homem? Moisés, quem faz o mudo, ou o surdo, ou que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, e eu serei com a tua boca. Moisés diz: ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. A obra será feita, então não me envie, envie outro. Meus irmãos, Deus vai enviar quem quiser. No começo, precisar colocar Arão do lado dele, coloca, mas Deus quer usar Moisés nessa situação aqui. Deus poderia pegar outro profeta e mandar para Nínive, mas ele queria Jonas. Então Jonas vai, do jeito que ele foi, mas foi. Piora a situação quando Moisés fala e Faraó, de uma forma tirânica, começa a oprimir o povo. Depois que Moisés fala com Faraó, ao invés da situação melhorar, piora. Tinha todos os motivos para desistir, não tinha? O povo, quando Moisés chegou, ficou alegre, porque era o libertador. Agora Deus ouviu a oração. Mas quando as coisas saíram de uma forma contrária, pelo menos no começo, o povo já começou a atacar Moisés. Um povo que não tem paciência. Quando os líderes chegam para Moisés, depois dessa opressão aqui, referente ao trabalho, então eles saem da presença de Faraó e dizem o seguinte: olha o Senhor para vós outros e vos julgue. Porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Olha a pressão em cima de Moisés.
Então Moisés, tornando-se ao Senhor. Quando você, quando eu, quando alguém receber crítica, volte-se para o Senhor. Às vezes a crítica procede mesmo, tem humildade para ouvir, corrigir. No caso aqui, era falta de paciência do povo. Mas ele não fica insistindo com o povo. Ele se volta para o Senhor, porque é Deus quem move. O servo de Deus vive na presença do Senhor, não na manipulação, digamos assim, do povo, cedendo ao povo. Ouve o povo, mas não cede ao povo, como fez Saul. Pressionado pela circunstância, ofereceu holocaustos, ele diz lá. Moisés, tornando-se ao Senhor: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixarei ir, por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Eu disse tudo isso para falar o seguinte: o antecessor de Josué também teve medo, também fraquejou, também resistiu. Então é natural pensar que agora Josué também fique assim receoso de enfrentar esta obra. Sucedeu depois da morte de Moisés, diz o Josué capítulo 1. E aí o versículo 2, Moisés, meu servo, é morto. Veja, no versículo 1, versículo 2 fala, Moisés morreu. Está pontuando agora uma nova fase na vida do povo de Deus. E Deus faz, meus irmãos, coisas novas na vida do seu povo. Está lá em Isaías capítulo 43. Existe um momento em que agora o bastão deve passar de Moisés para Josué. Ele primeiro foi servo para depois liderar o povo. Como servo também. O que eu quero dizer é que ele não tinha essa posição aqui o tempo todo, do nada. Não, ele era servidor de Moisés. Ele aprendeu a servir Moisés, para depois ser um líder, servo do povo. Agora você imagina o desafio que ele tinha diante dele. Às vezes, meus irmãos, diante de um desafio, a nossa tendência é fazer nem Moisés: Senhor, envia quem o Senhor quiser, menos a mim. Graças a Deus que muita oração Deus não responde, não é? Graças a Ele que Ele não responde. Gratidão a Ele. Porque Moisés teria perdido todas as experiências que ele teve com o Senhor depois. Imagina que desperdício de experiência na vida cristã. Foi esse Moisés que, como um amigo fala com o outro, ele falou com Deus e ouviu a Deus. Imagina perder isso e ficar apenas naquela situação ali o tempo todo. A vida cristã, meus irmãos, é uma vida de desafios, de coisas novas que Deus vai colocando, que Deus vai fazendo. E não vamos ficar sempre nessa situação: Senhor, envia quem o Senhor quiser, menos a mim, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo outro. Ou diante das críticas, diante de um povo impaciente, então eu não quero mais. Moisés passou por isso também. Mas ele se colocava como mediador, tipificando a pessoa de Jesus, e intercedia pelo povo. Portanto, Josué está sendo encorajado por Deus a ser forte e corajoso. Versículo 6:
Ser forte e muito corajoso, versículo 7. Ser forte e corajoso, versículo 9. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Portanto, Josué não deve olhar para as suas próprias habilidades, não deve olhar para o povo, deve olhar para Deus. Antes da primeira conquista, a conquista de Jericó, o Senhor Jesus apareceu para ele. Está lá no capítulo 5, versículo 13 a 16. Primeiro, ele se identifica como o príncipe dos exércitos. Ele aceita a adoração de Josué. E ele diz o seguinte: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Nenhum anjo fala isso. Mas a presença do Senhor Jesus santifica o lugar. Veja, ele estava com uma espada, trazia na mão uma espada nua. Ou seja, Josué, quem está na frente da batalha é o Senhor, o príncipe do exército do Senhor. Portanto, meus irmãos, a vida cristã significa olhar para Deus. A vida cristã significa esperar em Deus. A obra de Deus é realizada por aqueles que se colocam nas mãos do Senhor e seguem adiante na força que Deus supre, nos recursos que Deus traz. Agora, se olhamos para nós mesmos e para o povo o tempo todo, nós não continuamos na obra. No passado, não foram poucos os pastores que de fato abandonaram o ministério. Quantas críticas aqui e ali, toda essa confusão que aconteceu. E crentes também, que abandonaram completamente a igreja e afirmam que não fazem parte mais da igreja. Se olharmos para as circunstâncias, nós não continuamos na obra. Se olharmos para nós mesmos, para o povo como uma dependência emocional, como quem diz assim: eu continuarei se eu for elogiado, eu continuarei se não tiver nenhuma oposição, eu continuarei se a minha vontade for satisfeita. Ele não vai continuar. Está com motivação carnal, está com motivação ímpia. Até em casa nós enfrentamos crises e problemas. E o que Deus diz? Manda embora o seu cônjuge, manda embora o seu filho. Tem que lidar com as coisas, tem que ter paciência e perseverar. Então, Josué, avance na força que Deus supre. O desafio é maior que o homem. Paulo dizia para Timóteo: não te envergonhes, não sejas tímido diante dos adversários, não tenha medo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. Veja, Timóteo também parecia um pouco temerário no ministério, mas Paulo encoraja: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Josué então é este homem que no primeiro capítulo é encorajado pelo Senhor para conquistar nas mãos do Senhor toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso termo. Então, lembre-se, essa mensagem, ser forte e corajoso, está fundamentada nisso, porque o Senhor é contigo. A força, a coragem de um homem de Deus vem de Deus. A força e a coragem humana não podem resistir.
diante da primeira dificuldade, a pessoa vai abandonar. É uma obra de ordem espiritual, não carnal, não humana. Os inimigos são maiores do que a força humana. A força humana nada faz. Ser forte e corajoso. Teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mas, irmãos, é uma grande tolice nós confiarmos no homem, dependermos do homem, colocarmos os nossos olhos no homem. Nós precisamos colocar os nossos olhos em Deus. É Deus que faz a diferença. O coração de todos os homens está nas mãos do Senhor. Confie mais no seu Deus. Vamos parar de querer manipular as circunstâncias, as coisas, as pessoas. Vamos esperar em Deus. Vamos orar mais. Vamos descansar no Senhor. O servo de Deus, com o tempo, ele vai aprendendo que é assim que funciona. Outro texto muito conhecido: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 12. Escolhei hoje a quem servais. Não é 24, 12, 24, 15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, eu tenho uma preocupação com meditações que tiram frases assim da Bíblia. Sabe por quê? As frases soltas podem levar para um lugar para outro. Qual que é o contexto da frase? Até a palavra, dependendo onde ela aparece, ela quer dizer uma coisa ou outra completamente diferente. No hebraico é assim, você pega a lista da tradução, um monte, depende muito do contexto. O contexto irá definir bem a tradução, o sentido do texto. Então, se eu pego assim, tudo posso naquele que me fortalece, mas qual que é o contexto? Tanto sei de estar honrado quanto humilhado, estar bem suprido, escassez, em todas as circunstâncias tenho satisfação, tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando diz eu e minha casa serviremos ao Senhor, qual que é o contexto aqui? Vamos lá, versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Até aqui, depois do avivamento de Jacó, depois do avivamento de Moisés, e até aqui, depois de tanto tempo, Moisés ainda dá essa orientação: peguem os deuses estranhos e joguem fora. Deus quer integridade, Deus quer fidelidade. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Olha, uma tomada de decisão, uma postura diante do Senhor. Quem nós serviremos? A quem nos consagraremos? Então, veja, não é uma declaração solta, é uma declaração prática. Vamos abandonar os ídolos. Se aos deuses a quem serviram vossos pais estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ninguém deve estar aqui obrigado, constrangido. Josué está dizendo, é melhor até você se definir por qualquer desses deuses aí, e dizer não quero servir ao Senhor, do que servir ao Senhor e servir aos deuses ao mesmo tempo. Ele se coloca como cabeça do lar e diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É óbvio, meus irmãos, que nós temos aquela ideia que tem na língua original, de algo assim atemporal. Tem no português também isso. Quando você fala assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, você não está pensando em tempo verbal.
Ele está colocando isso lá no futuro. Serviremos ao Senhor em detrimento do presente. Então, a mentalidade judeu não localizava assim as coisas, não pontuava o verbo. Tanto que às vezes numa tradução você vai ter o verbo no futuro, no presente e às vezes vai ter até no passado. O tradutor tenta coordenar isso. Quando nós falamos então, eu e minha casa serviremos ao Senhor, pense nessa mentalidade atemporal. Servimos lá no passado, servimos no presente, serviremos no futuro. Já está certo isso, já está bem assentado no coração. O Senhor é o meu pastor, foi, é, será. O nome de Deus é grande entre as nações. A corrigida lá em Malaquias diz: o nome será grande entre as nações. Qual que é o certo? Os dois. Porque tem essa ideia atemporal. Ele foi lá no Egito, por exemplo, Deus exaltou o seu nome, ele é e será em Cristo Jesus, evangelizando todas as nações. Faça, digamos assim, esse exercício temporal. Antes, agora, depois. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo responde: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses. Josué diz: então vocês são testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. Disseram: nós o somos. Toda a próxima geração lá em Juízes já se desvia completamente. Alguns relatos aqui de Juízes são até escandalosos de contar o que aconteceu ali de fato. São constrangedores. Tamanho é o pecado, tamanho é a baixeza com que Israel chegou. Então não adianta dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor de uma forma solta, se o celular não serve ao Senhor, se o tempo não serve ao Senhor, se as conversas não servem ao Senhor, se as finanças não servem ao Senhor. Quando ele diz eu e a minha casa, está falando aqui de uma forma bem completa de servir ao Senhor. Bom, uma vez eu aconselhava uma irmã, não desta igreja, de outra, e ela disse o seguinte: os meus filhos estão em adultério, em fornicação, relação sexual antes do casamento. Pastor, o que eu faço? Converse com ele, diga que debaixo da sua casa, do teto, não é assim que funciona. Seu marido concorda com isso? Ele é cristão e tal, ele pensa assim também. Aí foi, conversou, era errado isso tudo. Ela disse que não ia parar de pecar esse pecado. Ela veio falar comigo novamente. Eu tinha 20 e poucos anos. Eu falei: então ele tem que sair de casa. Vai fazer o que, irmãos? Chega um momento em que nós temos que ter uma postura de firmeza. A outra situação igual. E a irmã disse: mas o senhor sabe como é o coração de mãe? Eu disse: mas tem que pensar no coração de Deus em primeiro lugar. Existem coisas, a gente tem que ter muita paciência com filhos, ainda mais nessa época de adolescência, juventude. Não é de um momento para outro que a gente pega e faz essas atitudes drásticas assim. Mas querendo permanecer no pecado, mesmo depois de jejum, depois de oração, depois de muita coisa, não pode o seu filho pecar debaixo da sua casa, do seu teto. Estou dando exemplos aqui. Eu sei que há situação, mas eu quero dizer que nós temos que ter esse espírito de Josué, que ele não diz somente eu servirei ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Exige um compromisso, uma firmeza. Esse menino hoje é cristão forte e firme no Senhor. Não precisou ir embora de casa. Graças a Deus, mas precisou desse passo de firmeza e de fé. O outro sim, se caminhou completamente.
Mas, meus irmãos, o que acontece debaixo da nossa casa é a nossa responsabilidade, aqui falando para os homens da igreja. Não é o quarto soberano do filho, pode acontecer ali o que quiser com a namorada dele, com os filhos dele, etc. Não é assim que funciona. Precisamos tratar essas coisas, precisamos entender esses papéis que Deus ordenou na palavra. Lembra da história do reverendo Nelson? O pai dele foi contrário à decisão dele de ser protestante, não mais católico. Disse que ele tinha que sair de casa. Diante disso, o que ele fez? As malas. Deus agiu ali poderosamente, mas veja que primeiro teve uma provação, para que ele provasse o amor dele por Deus acima do amor pelo pai, mãe, filho, qualquer outra coisa. E Deus agiu e operou, mas a disposição de sair de casa, ele teve. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não desista disso. Se não é o que está acontecendo neste momento, se entregue ainda mais em oração. Jó se levantava de madrugada e orava pelos seus filhos. É difícil. Observe o relato. Os filhos de Samuel não conheciam o Senhor. Não é estranho isso? É estranho, sim. Mas, meus irmãos, isso revela o que nós precisamos orar ainda mais, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ore, faça jejum, converse, consagre, busque, não desista deste empenho, deste propósito. E toda reunião de oração que você puder, frequente. É para clamar, meus irmãos, realmente nesses termos. Não desista da oração. A mãe de Agostinho, chamado Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, Mônica, nunca deixou de orar. Agostinho estava, em termos assim, de depravação, no pior grau, ele mesmo fala isso. Estava completamente fora, prostituição, furto. Ele fala lá no livro das Confissões, o furto das pegas. Totalmente fora. A mãe dele nunca deixou de orar. Sabe quando ele se converteu? Depois da morte dela. Deus quis atender a oração dela depois. Ela que fala que derramava lágrimas de sangue pelo seu filho. E foi ao lado de João Calvino, um dos grandes teólogos da igreja cristã, escrevendo com profunda piedade, lá nos primeiros séculos ainda. Traz de Agostinho, Mônica, a mãe dele, não deixando de orar. Com este livro, meus irmãos, nós aprendemos que a promessa de Deus é infalível. Deus prometeu, é o que é. Nem tira, nem coloca, nem varia, nada. Que Deus prometeu é seguro. Por que tanta segurança assim? Porque fizemos uma pesquisa dos manuscritos, porque chegamos aí a algum lugar, não menosprezando todas essas pesquisas, etc. Mas não é isso que dá essa segurança. Nós cremos nas promessas de Deus, porque quem fez a promessa é fiel. Qualquer homem que faz uma promessa, por mais que a gente confie nessa pessoa, não confia na mesma qualidade, na mesma proporção que chegamos em Deus, não é? A pessoa diz assim: olha, eu vou fazer isso. Primeiro, a pessoa pode morrer e não conseguir, nem sequer ter condições de fazer. As pessoas podem mudar completamente, a vida muda completamente, Deus permanece o mesmo para sempre. Por isso que quando Deus fala, aquilo se confirma. Então, por que Deus faz um juramento? Ele não precisa do juramento. Nós, quando fazemos juramentos e votos, isso serve de um apoio para a nossa fidelidade. Nós
juramos, nós prometemos. Deus não precisa disso. Deus é fidelidade, não tem fidelidade. Deus é fidelidade, Deus é veracidade, Deus é imutável. Então Ele faz o juramento para nós, para mostrar para o seu povo que Ele vai cumprir. Não tem por quem jurar, nós juramos pelo nome do Senhor exclusivamente. Mas quem está acima de Deus? Ele vai jurar por quem? Então jurou por si mesmo, não para Ele mesmo, ele jurou por si mesmo, para que o povo confiasse: eu vou cumprir a palavra da aliança. Meus irmãos, em Deus nós temos uma segurança que pode ser inabalável. Não são essas frases de efeito que não servem para coisa alguma, frases positivas, enche a sua cabeça de coisas boas, enche a sua cabeça de Cristo, isso sim, enche a sua cabeça dos pensamentos de Deus. Quando alguém diz assim, enche a sua cabeça de coisas boas, não é uma coisa vaga, coisa boa. O que, especificamente falando? Mas quando nós lemos a Bíblia, aí sim, nós estamos enchendo a nossa mente, transformando a nossa mente de acordo com a palavra de Deus, e não com as mentiras deste século, não com coisas vãs deste mundo. Neste livro nós vemos Deus cumprindo exatamente o que Ele disse que faria lá para Abraão. E através de Jesus Cristo, Paulo diz que todas as promessas de Deus em Cristo têm o sim e o amém. Ou seja, é possível o cumprimento da promessa, porque Cristo tornou essa promessa possível. Neste livro nós aprendemos sobre justiça, que Deus é um Deus justo, que Deus é um Deus que dá a vida e tira a vida também. Na polícia militar, essa semana eu falei isso para eles. Deus é um Deus justo. A Bíblia até defende a pena de morte. A Bíblia defende até, se alguém estiver invadindo a casa, por defesa, tirar a vida dessa pessoa. A Bíblia diz que o próprio Deus mata. Ofende isso? Não deveria. Porque Deus é soberano, Ele dá a vida, Ele tira. E como justo juiz, alguém que está permanecendo de uma forma muito deliberada, Deus pode pesar a mão sobre aquela pessoa e tirar a vida dela. Não vamos cair em exames, aí só morreu, acho que foi a mão de Deus que pesou. Pode até achar, mas sabe Deus o que é? Somente Ele. Agora a Bíblia afirma: Ananias e Safira, Deus os matou dentro da igreja. Atos 4 e 5. Eles mentiram naquela oferta. E eu li para eles lá, Romanos, que diz que Deus entregou para o Estado a espada. A espada não é para fazer carinho, né, irmãos? É para matar mesmo, nem para fazer uma cicatriz. Deus deu para o Estado, no caso aqui a polícia, o poder de executar a justiça. Deus então é um Deus de justiça. Aquele que não se entregar ao Senhor Jesus, aquele que não viver para Deus, vai experimentar a mesma coisa que esses povos aqui experimentaram: a ira de Deus, a reação justa de Deus diante do pecado. Esse livro nos exorta sobre isso. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, Deus é o Deus que oferece perdão. Antes do julgamento vem o Evangelho. Por isso que a Bíblia diz: fugir da ira vindoura. Como você foge da ira vindoura? Correndo para a cruz. Ali você vai encontrar a graça, perdão, o amor de Deus. Vai lançar fora o medo. No dia final você vai ter confiança, porque Cristo é a sua segurança, o seu porto seguro. Agora viveu afastado do Senhor, e aí quando Ele voltar?
escondei-nos da face da ira do Cordeiro, diz lá no livro de Apocalipse. Justiça por um lado, misericórdia por outro. Nas duas coisas, Deus é glorificado. Deus é glorificado na manifestação da sua justiça, do seu juízo. Deus é glorificado na manifestação da sua misericórdia. O ser de Deus recebe glória. Portanto, nós precisamos adorar a Deus, meus irmãos, de uma forma mais completa. E não adorar a Deus apenas olhando para um aspecto do seu ser. Adorar a Deus pela santidade de Deus, a majestade, a onisciência, a onipotência, a onipresença. Adorar a Deus em conjunto, na glória do seu ser. Adorar porque Ele é fiel e cumpre a sua promessa. E vejam, Josué lembra o que Deus falou lá para Abraão. Paulo faz isso em Gálatas, dizendo que o Senhor pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra, dizendo que ele tomaria posse daquela terra. E olha aí Deus cumprindo ao longo dos anos e dos séculos a sua palavra, e Ele está cumprindo a sua palavra hoje, aqui entre nós. E Ele continua cumprindo essa palavra na sua vida, diariamente. Veja o cumprimento da palavra, peça olhos para ver Deus agindo nas coisas, Deus agindo nas circunstâncias. Eu estou achando que falta isso, não está escrito: nada me faltará. E Paulo diz em Filipenses: meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma de vossas necessidades. Porque Ele conhece as necessidades. Fala assim, cada uma, ou seja, Ele conhece todas. As que são reais e as que não são. E muitas vezes o que nós chamamos de necessidade, às vezes não é. Segundo a sua riqueza em glória, Ele tem poder para suprir. Em Cristo Jesus, porque Cristo nos comprou para o Pai. Ele é fiel, Ele foi fiel, Ele será fiel para sempre. O livro de Josué, meus irmãos, é um testemunho da fidelidade de Deus. Mas esse cumprimento da promessa, ele vai assim respingando até algo muito maior. Porque se você observar, esses irmãos entraram na terra, a terra era muito boa, mas eles não encontraram nesta terra pleno descanso. Falta ainda um descanso para o povo de Deus, diz Hebreus capítulo 4 e 5. Falta um líder maior, falta um líder mais qualificado do que Moisés, Josué, Jesus, Espírito Santo. Entendeu? Portanto, quando nós vemos Israel, às vezes nós pensamos, agora vai, agora o povo vai ser fiel, agora esta aliança será cumprida fielmente. E aí não, vem o livro dos Juízes. Aí se levanta o profeta do Senhor, mas a geração seguinte já se desvia dos caminhos. O povo volta do exílio, Esdras, Neemias, Zorobabel, Ageu, Zacarias, Malaquias, os profetas lá exortando o povo, e todo o povo se desvia. Aí você fica com aquela expectativa, os reis também, um rei bom, depois já vem vários outros maus, no caso do Reino do Sul, porque no norte nenhum serviu ao Senhor. Então você fica sempre nessa expectativa, quando virá um rei plenamente justo. Todo ano tinha que fazer aquele sacrifício no dia da expiação. Por quê? Porque de manhã e à tarde o sacrifício também. Quando tudo isso vai acabar? Quando tudo isso vai se cumprir? Tudo, meus irmãos, em Jesus Cristo. Mas agora a terra não é conquistada pela espada. O que Jesus diz lá em Mateus 5? Os mansos herdarão a terra.
já não é uma coisa de conquista, já não é uma coisa assim de propósito, não, mas de garantia. Os mansos, ou seja, aqueles que confiam em Deus, no sacrifício de Jesus, eles herdarão a terra. Toda experiência cristã, portanto, neste mundo, é inferior comparado com aquilo que nos aguarda. Você tem vivido com o Senhor, na presença do Senhor, sabe que a alegria que já tomou conta do seu coração é muito grande. A experiência com Deus é algo assim maravilhoso. Mesmo assim, que nos aguarda, nós nunca, meus irmãos, experimentamos. Uma alegria indizível e cheia de glória, em porções cada vez maiores. Portanto, toda experiência aqui no Antigo Testamento já é uma experiência do céu, mas sempre será inferior. Tem uma música do Stênio Martins, indiquei aqui várias vezes. Compositor assim maravilhoso, e músicas maravilhosas, mas um canto está na letra. Ele fala daquele relato quando Pedro andou sobre as águas. Fé para viver, chama a música. E falando assim na voz de Pedro, Stênio coloca assim: eu senti um pouquinho do céu. Um pouquinho do céu. Vivendo tão somente pela fé. Ele andou sobre as águas. Portanto, o Stênio captou bem a questão. Foi algo absolutamente fé aquilo. Confiança, enquanto ele estava olhando para Jesus. Andar ali, pisar naquelas águas. Já imaginou o que foi isso? Sentir um pouquinho do céu, uma experiência celestial. Mas quando tirou os olhos de Jesus e olhou para o lado, a força do vento, aí começou a afundar, a naufragar. Nós somos Pedro, viu, irmãos? Nós somos Pedro, Jacó, Jonas. Foi escrito para a gente se identificar. Muitas vezes nós não olhamos assim, daquele jeito tão fito, o olhar fito para Cristo. Começa a reparar mais isso, mais aquilo. Começou a naufragar, mas mesmo assim, como Jesus é misericordioso, e Pedro clamou: socorre-me, Senhor. E diz o texto bíblico, em uma cena mais lenta na narrativa, estendendo a mão, puxou Pedro. O Senhor tem poder para nos fazer caminhar sobre as águas, no sentido de continuar caminhando, apesar de qualquer prova, apesar de qualquer provação. Mas não repare na força do vento, não distraia, continue olhando para o Senhor, continue com seus olhos em Cristo. O paraíso perdido, ele precisa ser restaurado, o Éden. O povo vai para uma terra, mas lá não é um paraíso. O templo é construído, mas até o templo é uma presença ainda parcial, ofuscada da glória de Deus, até que venha o próprio Deus encarnado. Não é um símbolo, é uma realidade. Não é uma sombra, é o corpo agora. É o corpo. Se materializou, como diz Paulo lá em Colossenses, no livro de Hebreus. Até que no livro de Apocalipse, sim, nós temos o tabernáculo de Deus com os homens, é o próprio Deus. Nós não vamos mais para o templo, a cidade é o templo. E o Éden está ali agora, o Éden restaurado. Olha como a linha da Bíblia é perfeitamente ajustada até o fim. Vejam, a terra do descanso, a terra da promessa, a terra da aliança. Obediência traz bênção, desobediência traz
maldição, fracasso. Quem é o guerreiro aqui? Não é Josué, meus irmãos, é Deus. Aquele que amarra os inimigos no Salmo 23 é Deus, na presença dos meus adversários. Quem aparece diante de Josué com uma espada na mão, pronto para a batalha, é o nosso Senhor, Jesus Cristo, o mensageiro do céu. E essa tensão de uma terra sempre insatisfatória, de um líder insatisfatório, nos leva a pensar o seguinte: a terra da promessa é a Jerusalém Celestial. O líder que nós precisamos é o Senhor Jesus. Todo na Bíblia vai apontando para Ele. Se eu não me engano, foi Martinho Lutero que falou: se você perfurar qualquer página da Bíblia, sairá o sangue de Jesus. Tudo é possível somente nele. A palavra Jesus, ela encontra o seu equivalente hebraico aqui, Josué. Mas quem é Josué? Quem é? A palavra Josué significa Salvador, Deus é salvação. Quem é Salvador? Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tem um livro muito interessante do R.C. Sproul, falecido teólogo presbiteriano. O título do livro é o seguinte: salvo de quê? Nós temos um linguajar comum entre nós, e às vezes na hora de evangelizar a gente precisa pensar: como que a pessoa está entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, se, aí ele fala, né, na introdução do livro, se você chegar para alguém e falar assim: você é salvo, a não ser que a pessoa te conheça, etc., mas a pessoa pode dizer o seguinte: salvo de quê? Não é? Ah, você já foi comprado? O que a pessoa vai entender? Imagina um não cristão essa linguagem. E ele fala lá: salvo do juízo eterno, salvo do pecado, salvo disso, salvo daquilo, mas dentre outras coisas, salvo da ira de Deus. Ou seja, o Senhor nos livrou da sua própria ira, mas derramando a sua ira sobre quem? O seu Filho, para que ele fosse a propiciação dos nossos pecados. Agora, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Em Cristo nós temos a verdadeira libertação. Cristo, mais do que Josué, é o conquistador, é aquele que nos levará para a boa terra, terra final, sem nenhuma presença de paganismo, como foi o caso lá atrás. Portanto, Jesus é o nosso Josué, por assim dizer. Ele que foi forte, ele sim foi corajoso, foi fiel sobre a casa de Deus, e ele nos libertou. Louvado seja o seu nome. Amém. Vamos orar. Deus da glória, Deus santo, louvamos o Senhor porque o Senhor é fiel. Tu és fiel, Senhor. A cada momento, a cada instante. Ó Pai, nós temos testemunhos de sobra e nem percebemos tudo da Tua fidelidade, Senhor. Permita-nos descansar em Cristo, que é o repouso do nosso coração. Que Ele seja o amado de nossa alma. Que Ele seja exaltado no nosso meio. Que os nossos olhos estejam em Jesus Cristo, o guerreiro, o valente. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Possamos dizer como Josué em termos práticos, não apenas retóricos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Santifica, Senhor, a nossa casa, santifica o nosso coração, santifica, Pai, os nossos filhos, santifica, Senhor, a nossa vida. Possamos meditar na Tua lei dia e noite, Senhor, e que nós, em Tuas mãos, sejamos instrumentos para a glória do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus Santo, tem misericórdia de nós pecadores.
Tem misericórdia disso que somos. E faça, Senhor, a tua obra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, alguém teria alguma dúvida sobre o que foi colocado, ou colocação? Se não, vamos cantar então essa fidelidade do nosso Deus. Hino 32. É isso, Deus fiel? 32. Tu és fiel, Senhor, ao Pai Celeste. O som do instrumento, nós vamos ficar em pé. Vejam, tu és fiel, Senhor. Nós estamos declarando isso para Ele.